Fala, gente! Olha só, muita gente me manda mensagem perguntando: Góis, como é que eu faço para melhorar a hipercifose dorsal do meu paciente? Bom, primeira coisa que eu tenho para te responder, tá certo? É que uma hipercifose dorsal pode ser por N motivos, tá? Então, não tem como eu assim, cara, faz exatamente isso, faz exatamente aquilo. Você sabe por quê? Porque cada paciente é uma realidade diferente e cada realidade pode ser outra, completamente diferente do tratamento. Mas, vou te alertar algumas situações que você tem que se preocupar e que você tem que atentar e que provavelmente seja o teu foco na melhora de uma hipercifose dorsal. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar nos principais músculos que a gente tem que alongar. Por que a gente alonga? Porque são músculos que fixam, que aumentam a hipercifose dorsal, tá? Quais são eles? Músculos da cadeia respiratória, principalmente o músculo diafragma. Gente, olha só. O músculo diafragma, que é um músculo gigantesco, tá certo? É um músculo que divide o tórax do abdômen, tá? Esse músculo, se ele tiver com um processo de retração, tá? Ele pode provocar uma série de problemas. E dentre os problemas, uma delas é fechar aqui, ó, a caixa torácica, fechar o grêmio costal, e quando faz isso aqui, aumenta a cifose dorsal, tá? Se liga na musculatura diafragmática. Bom, se o paciente tem algum problema diafragmático, você tem que investigar se ele tem algum problema respiratório. Problemas respiratórios, muitas vezes, principalmente se o paciente tosse muito, se o paciente ele faz muita flexão de tronco. E quando você faz muita flexão de tronco, você tem também uma tendência a aumentar a cifose dorsal. Então, veja bem, se liga na musculatura respiratória e se liga no músculo diafragma, tá certo? Outros dois músculos muito importantes que você também tem que atentar é o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor, tá? Então, o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor, os dois ajudam a enfatizar a cifose dorsal, tá? O peitoral maior, porque tem uma inserção direta no úmero, jogando o úmero para frente e rodando ele para dentro, tá certo? Aumentando a cifose dorsal. E o peitoral menor de forma indireta, porque puxa a escápula. Está lá no processo coracóide da escápula, fazendo a projeção anterior da escápula. Quando faz essa projeção anterior da escápula, também aumenta a cifose dorsal. Então, são dois músculos que também você tem que alongar, você tem que ter cuidado. É o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor. Bom, chega de alongamento, tá certo? Chega de relaxamento muscular, tá? Vamos falar agora o que você tem que fortalecer. Músculos importantes que você tem que fortalecer são os músculos do manguito rotador, tá certo? Que fazem a rotação lateral ou rotação externa do ombro, tá? Quando eu falo de manguito rotador, eu estou falando de 3 músculos, tá? Eu estou falando do músculo supraespinhal, eu estou falando do músculo infraespinhal e estou falando do músculo redondo menor. Góis, e o subescapular? O subescapular também não faz parte do manguito rotador? Claro, com certeza. Só que o subescapular, ele é um rotador interno de ombro. E se você trabalhar o músculo subescapular, vai ter uma tendência a piorar a cifose dorsal. Bom, então fortalece a musculatura do manguito rotador, se ligando em 3 músculos: supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Bom, outros músculos importantes que você tem que trabalhar e que você tem que fortalecer é o músculo romboide maior, o músculo romboide menor, tá certo? E o músculo trapézio fibras médias. Porque o músculo trapézio fibras médias, o músculo redondo menor e o músculo romboide, o músculo trapézio médio, o músculo romboide maior e o músculo romboide menor, eles fazem a estabilização da escápula, tá certo? Eles fazem a adução da escápula. Quando eles fazem a adução da escápula, você sabe o que acontece? Você ajuda a diminuir essa cifose dorsal. Beleza, falamos de alongamento, falamos de fortalecimento e agora eu vou falar de manipulação. Pacientes que têm hipercifose dorsal, geralmente a coluna dorsal, as 12 vértebras junto com o grádio costal já tem uma hipomobilidade, já é uma região um pouco mais rígida. Os pacientes que têm hipercifose dorsal têm uma tendência a ter toda essa estrutura torácica também mais hipomóvel, com menos movimento do que naturalmente já deveria ter, tá certo? Bom,
Então você pode fazer algumas manipulações osteopáticas, de dog ou quiropráxicas para tentar mobilizar um pouco mais as vértebras dorsais com as costelas, tá? Aí quando eu falo de vértebras e costela, eu estou falando de vértebra com vértebra e eu estou falando da articulação da costela com a vértebra, tá certo? E essa articulação da costela com a vértebra, você tem que se ligar que são duas. Você tem a articulação da costela com o corpo da vértebra e você tem a articulação da costela com o processo transverso, você tem que se ligar nos dois. Fechado? Góis, como é que eu vou fazer isso? Bom, você tem uma porrada de técnica para você se ligar. Você tem osteopatia, você tem quiropraxia, você tem método POLD, você tem uma porrada de coisas. Você tem múliga, você tem uma porrada de coisas para você tentar melhorar um pouquinho esse movimento, tá? Essas eram as minhas dicas dos principais focos que você tem que ter no paciente que tem hipercifose. Quais são? Cuidado com a musculatura respiratória, principalmente diafragma peitoral menor e peitoral maior. Essa musculatura geralmente você vai ter que alongar um pouquinho e relaxar. Fortalecer romboide maior, romboide menor e trapézio e fibras médias e trabalhar a mobilidade do grádio costal e das vértebras dorsais. Show? Bom, espero que você tenha gostado. Mas onde é que eu aprendi essa anatomia toda? Você aprende aqui, tá? Se você quiser adquirir, aqui é o meu Atlas Clínico de Anatomia Musculoesquelética. Aqui a gente fala uma porrada de coisa que vai te ajudar aí na tua parte clínica, tá certo? Gosto como é que eu adquiro aqui o Atlas Clínico? Manda um WhatsApp para mim aqui, ó. Esse número que está aqui embaixo, tá? É o meu WhatsApp. Através dele, eu mando um link para você e eu vou ter o maior prazer de não só mandar o link, mas mandar esse Atlas com dedicatória para sua casa. Show? Ó, grande abraço, se liga e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.